Logotipo do Instituto Claro. 6 perguntas sobre direito à moradia. Renato Simbalista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Imagem desfocada de uma comunidade com casas sem reboco. Moradia é um direito garantido pela Constituição Federal ao lado de outros como educação, saúde e segurança. 1. O que significa ter uma moradia digna? A ideia do direito à moradia, assim como os direitos humanos, é uma ideia de colocar padrões mínimos de moradia que devem ser entregues pelo Estado e pela sociedade para todos os seus cidadãos. É muito arriscado a gente definir o que é o direito à moradia de uma maneira normativa. Em cada pedaço do Brasil, o direito à moradia pode significar alguma coisa. Cada grupo da sociedade pode achar que algum tipo de privacidade, algum tipo de arranjo familiar é diferente. Então é muito mais uma ideia de você colocar o direito à moradia como algo dentro de um debate político. Mas algumas coisas elas já podem ser ditas, elas já podem ser estabelecidas como um mínimo. A moradia digna, em qualquer que seja o seu tamanho, qualquer que seja a sua ocupação, ela precisa ser salubre. E nós temos no Brasil uma quantidade significativa de moradias que é insalubre. É uma moradia que deve ser acessível, uma moradia que não escravize, que não sacrifique um idoso, uma mãe com um carrinho de bebê. Uma moradia que não comprometa mais do que 30% da renda da família com o aluguel, por exemplo. Uma moradia em que as famílias que não queiram morar em coabitação, em arranjos familiares estendidos, não sejam obrigados a fazer isso. São alguns exemplos daquilo que é uma moradia mínima. 2. Como explicar o déficit habitacional no Brasil? O déficit habitacional, como ele é calculado atualmente, ele tem alguns componentes. Um deles é a moradia em situação precária. Uma moradia que é de madeira, uma moradia que não é permanente, uma moradia que não tem banheiro, entra no cálculo do déficit habitacional. Entra no cálculo do déficit habitacional pessoas morando, por exemplo, de favor em coabitação. Se eu casei, tive filhos e continuo morando na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, numa situação que é uma situação que não é adequada, de alta densidade, ainda que a moradia esteja em boas condições, isso entra no déficit habitacional. E um terceiro componente, que é o que está crescendo cada vez mais, é o chamado comprometimento excessivo com aluguel. Pessoas que pagam mais do que 30% da sua renda com a moradia. 3. Que políticas têm sido implementadas para lidar com essa questão? As políticas de moradia, elas têm passado por algumas transformações. Se até a década de 80 a política de moradia era exclusivamente a construção de novas unidades, em geral em grandes terrenos distantes da área central, essas políticas elas se transformaram com a redemocratização. Foi incluído nas políticas a urbanização de favelas, por exemplo. O reconhecimento de que favelas ou loteamentos clandestinos ou loteamentos periféricos que foram urbanizados fora da legalidade têm o direito de existir e que uma parte significativa desses assentamentos tem condições de existência. 4. Que outras políticas poderiam ser testadas no Brasil? Alguns países eles têm políticas habitacionais quase que exclusivamente baseadas em aluguel. É o caso da Holanda, em que 30% das habitações do país são habitações geridas por associações de moradia que alugam esses apartamentos a preços subsidiados, a preços baixos, compatíveis com a renda da população, em uma política que tem 100 anos. A mesma coisa na cidade de Viena, em que talvez mais da metade dos imóveis ele esteja nessa situação. Ou seja, é possível isso acontecer. No Brasil nós temos pequenas iniciativas piloto baseadas no aluguel. Aqui em São Paulo nós temos um programa chamado Locação Social, que tem 6 prédios na área central. Os prédios que são feitos para a população idosa funcionam bastante bem. Os empreendimentos que têm uma população mais variada são mais problemáticos, com inadimplência maior, mas é um programa existente, com cerca de 1.000 unidades. Nós temos algumas pequenas experiências pilotos em alguns outros municípios. Nós temos uma pequena experiência em João Pessoa, chamada Vila Sanhauá, relacionada a imóveis de patrimônio histórico. Nós temos a Prefeitura de Santo André, que aluga casas históricas em Paranapiacaba para
ocupações específicas que respeitem o patrimônio histórico. Então, algumas experiências em escala muito piloto elas existem. 5. Qual é a sua avaliação sobre o programa Minha Casa Minha Vida? O programa Minha Casa Minha Vida, ele foi pela primeira vez um programa que trouxe subsídios massivos públicos para a moradia. Existem consequências positivas desse programa Minha Casa Minha Vida. Para os beneficiários, o programa Minha Casa Minha Vida foi, via de regra, um ganho. Mesmo aqueles que estão morando mais distantes do que aquilo que gostariam, as avaliações do Minha Casa Minha Vida é que a população compreende como um ganho o acesso à casa própria. O problema é que para a cidade como um todo, o Minha Casa Minha Vida foi bastante problemático. Por quê? O Minha Casa Minha Vida foi um programa que regulava muito fortemente o tamanho da unidade, aquilo que a unidade devia ter, a infraestrutura que devia ser disponível, mas era um programa essencialmente feito pela iniciativa privada. E para a iniciativa privada, quanto mais barato fosse o terreno, maior era a possibilidade de lucro. Em alguns casos, só era fechada a equação financeira do Minha Casa Minha Vida em um terreno muito barato. E esse terreno muito barato ele era obtido nas franjas da cidade. Para isso, o programa do Minha Casa Minha Vida ele não foi um programa positivo. Via de regra, o programa Minha Casa Minha Vida criou casas nas periferias, distantes, e não reposicionou a população de baixa renda na cidade. Não colocou elas em lugares mais centrais, onde tem mais possibilidades de emprego. 6. Por que o direito à moradia não tem o mesmo apelo como educação e saúde, por exemplo? O debate sobre a moradia, como uma política pública universalizada, ele está em muita desvantagem em relação a outras políticas setoriais. No Brasil, é consenso que o Estado deve prover um serviço de educação universal para quem não tem dinheiro para pagar. Mesmo quem tem dinheiro para pagar a escola acha isso sobre educação. É um consenso de que o Estado deve oferecer um serviço de saúde universal e gratuito. O mesmo não acontece no caso da moradia. Existem alguns países em que existe um consenso em que a moradia deve ser tratada também pelo poder público como um serviço. É muito difícil a gente avançar com essa discussão aqui no Brasil. Eu particularmente não estou muito otimista em relação a isso. O que nós podemos fazer é construir saídas por parte do Estado, da sociedade civil, que vão mostrando para a sociedade a ideia da moradia como serviço. facebook.com/Instituto Claro, twitter.com/Instituto_Claro, instagram.com/Instituto Claro. Logotipo do Instituto Claro.